Bom, então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Hoje é terça-feira, nossa segunda aula da semana. Essa semana estamos trabalhando com repetições de flexões de coluna. Esse mês, né, a gente está trabalhando com as repetições e essa semana repetições de flexões de coluna. Ontem tivemos flexões no plano médio, hoje teremos flexões no plano baixo, tá? Pessoal, existem flexões no plano alto? Sim, mas não são tantas. A gente vai conseguir explorar mais posturas no plano médio e baixo, tá? Vamos só entoar o nosso mantra e aí sim a gente conversa um pouquinho mais sobre essas flexões, tá bom? Então, mãos unidas em frente ao peito, uma respiração bem profunda. Om Sahana Vavatu Sahanau Bunaktu Sahaviryan Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mahavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, como eu estava dizendo, a gente tem sim flexões de coluna num plano mais alto, mas é mais comum, perdão, que elas apareçam no plano médio e no plano baixo, tá? Então a gente vai trabalhar com elas hoje no plano baixo, ontem trabalhamos com elas no plano médio. E aí, amanhã não, quinta-feira, a gente vai trabalhar com flexões em geral. E porque é isso, né? Eu quero que vocês testem, vejam o que faz mais sentido. Lembrando que a flexão de coluna, a complementar da flexão de coluna é a extensão de coluna. Nessa prática de hoje, a gente vai ter algumas posturas complementares. Então, é importante que durante a sua prática, quando você for fazer sem eu, que você pense sempre na complementaridade das posturas. Quando você faz uma postura de flexão, é legal que você faça uma postura também de extensão de coluna, porque você trabalha esses dois movimentos complementares da coluna, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz. Um clássico. Sarvangasana. Em Sarvangasana, agora pensando na cervical, tá? A gente tem uma compressão da cervical, né? Se a gente for pensar aqui essa região, a gente vai fazer esse movimento aqui com a cervical. O que, que é este movimento? Uma flexão da minha cervical, certo? Certo. Qual seria uma postura que trabalha com o complementar da flexão cervical, que seria a extensão cervical? O peixe, Matsyasana, que a gente vai fazer este movimento, entende? Então, é importante que a gente não pense somente no movimento complementar, mas em que parte do nosso corpo a gente está falando. Porque eu posso falar coluna, mas a coluna ela é muito comprida, né? Ela tem toda essa extensão desde lá da base da lombar até a cervical. Quando eu estou fazendo Matsyasana, eu também vou envolver a minha lombar na postura, mas o foco de Matsyasana é na região da cervical, tá? Então é importante a gente saber onde cada postura vai de fato funcionar, vai fazer sentido. Quando a gente faz Bhujangasana, é uma extensão de que parte da coluna? Né? A gente costuma trabalhar mais, óbvio que pode acontecer de uma extensão de outra parte da coluna, mas o foco é a extensão da parte alta da coluna, tá? Então, na hora que vocês forem montar a prática de vocês, por favor, se atentem muito a isso. É muito importante que vocês saibam as partes do corpo que estão sendo trabalhadas. Eu costumo falar, mas às vezes a gente
não fala, escapa na prática, né? As coisas vão acontecendo, nem sempre a gente fala. Beleza? Então, vamos começar a nossa prática de hoje deitadas com as costas lá no chão. Meu tapete tá ficando tão enroladinho. As costas no chão e a barriga para cima. Pode manter os joelhos flexionados, plantas dos pés tocando o chão, braços ao longo do corpo. E comece percebendo o seu corpo aqui e agora. Vá entendendo como você está. Vá se analisando, desde lá da parte mais exterior, mais externa, até uma parte mais interna do seu corpo, onde você pode observar a sua respiração, os seus batimentos cardíacos, enfim. Vá fazendo este caminho. E durante este caminho, você vai fazendo aquela sua listinha mental, anotando como está se sentindo, o que está sentindo, em cada fase, em cada camada do seu corpo. Vá afirmando para si mesma que este momento é seu, apenas seu, dentro da sua prática. Então, tudo aquilo que nada tem a ver com a nossa prática, não tem lugar aqui. Não é nisso que nós vamos focar. E nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo aquela nossa sequência de pernas que já é bem tradicional. Começando pela perna direita, então vamos trazer a perna direita com o joelho flexionado bem próximo ao tronco. Existe um certo vigor nesse puxar da perna direita, mas ao mesmo tempo os ombros permanecem relaxados. E aí nós vamos estender esta perna direita, apontando a planta do pé lá para o teto. Aqui você pode escolher se precisa flexionar um pouco o joelho ou pegar mais lá embaixo. Mas é óbvio que você pode manter a perna estendida e segurar também lá na panturrilha, o que for mais confortável. Então, flexionamos o joelho direito, levando o tornozelo direito lá próximo do joelho esquerdo e apoiamos ele ali, formando um 4 com as nossas pernas. Nós vamos agora puxar a nossa perna esquerda com o joelho flexionado, próximo ao tronco, passando o nosso braço direito entre as coxas. Novamente existe o vigor.
Observe como é mais forte o alongamento da parte posterior da coxa. Retornamos o pé esquerdo lá para o chão. A perna direita vai deslizar totalmente e os joelhos vão se encontrar. O braço direito vai abrir na altura do ombro e a mão esquerda vai puxar ambos os joelhos lá para perto do chão, para o lado esquerdo. Você mantém o seu olhar ou para cima ou lá para a mão direita. Lembrando de não desgrudar muito o seu ombro direito do chão. E retornamos devagar. Descruzamos as pernas, ambos os pés no chão, nos observamos. Quantas vezes durante essa sequência a gente usou a flexão de coluna? Várias, né? Desde o primeiro momento a gente está usando essa parte da flexão da coluna. Então, vamos fazer agora tudo com a perna esquerda. Primeiro trazemos a perna com o joelho flexionado, existe, né? Um certo vigor nesse puxar da perna. Então, estendemos a perna esquerda apontando a planta do pé esquerdo lá para o chão. Você verifica onde vai segurar e, se precisa, flexionar um pouco o joelho. Então, flexionamos o joelho esquerdo, levando o tornozelo esquerdo próximo ao joelho direito, formando o 4. Puxamos agora a perna direita para próximo ao tronco, sentindo o alongamento mais forte. Retornamos o pé direito lá para o chão. A perna esquerda segue o seu caminho, deslizando por cima da direita. Os joelhos se encontram. Braço esquerdo abre lateralmente lá na altura do ombro. E a mão direita traz as pernas para o lado direito. Você escolhe a posição da cabeça e permanece aqui nessa torção.
E retornamos, levando ambos os pés lá para o chão. Sentimos os efeitos, nos observamos. Na aula de hoje, nós vamos fazer Halasana arado. Então, para nos preparar, vamos entrelaçar os nossos dedos das mãos e levar as mãos lá atrás da cabeça, abrindo bem os ombros, abrindo bem as axilas, separando muito bem os cotovelos, sentindo um pouco este alongamento. E então, soltamos bem a cabeça na mão, soltamos completamente o peso da cabeça na mão, juntamos os nossos cotovelos apontando eles lá para cima e as mãos e o braço vão levantar a cabeça do chão, levando o queixo próximo ao peito. Lembre-se a todo momento que o pescoço não está fazendo força, ele está sofrendo uma pressão. Retornamos a cabeça, soltamos as mãos e nos observamos. Estou fazendo isso justamente para que vocês se acostumem com a pressão na cervical que vai surgir lá em Halasana, tá bom? E para entrarmos em Halasana é importante ter espaço lá atrás. Eu já vi que eu não tenho, então preciso chegar um pouquinho mais para frente. Acho que aqui está bom. Eu vou começar com as minhas pernas flexionadas, joelhos flexionados, porque eu não tenho espaço aqui para começar com a minha perna estendida. Se for possível, você estende as pernas e sobe elas 90 graus estendidas. Eu não consigo por falta de espaço, tá? Então aqui eu estou em Ardha Halasana, o meio arado. Pessoal, Halasana é uma invertida, o arado é uma invertida e é uma invertida forte. Então, se você nunca fez, se você está com medo, se você tem problemas de pressão, problemas cardiorrespiratórios, comeu há pouco tempo, problemas de coluna, problema cervical, está gestante, você não vai fazer, tá? Agora, se você está confiante, você segue comigo. Se você tem todas aquelas questões e quer e pode vir até aqui, Ardha Halasana, você vem. Você pode até flexionar um pouco os joelhos ou até mesmo segurar, tá? Fique à vontade. Se você vai seguir para a Halasana comigo, o arado, você vai apoiar bem as mãos no chão. Com um pequeno impulso, você tira o quadril do chão. E vai levar as pernas bem próximas do seu rosto, como se você quisesse tocar o joelho na testa, mas não precisa tocar. Algumas pessoas não conseguem ficar com as pernas estendidas aqui. Ok, você pode flexionar os joelhos. Mas, se der, você mantém as suas pernas estendidas. O próximo passo aqui é levar os nossos pés lá no chão. Atenção, não mova o seu pescoço depois que você entrar em Halasana, tá? E aqui permanecemos. Se você está aqui comigo, você pode apoiar nas costas para trazer um pouquinho as pernas de volta. Você pode, no meu caso, eu tenho que flexionar as pernas para voltar, encaixando vértebra por vértebra no chão e voltando lá para o chão, tocando plantas dos pés no chão. Cuidado com o espaço, tá, pessoal? Se você não tem muito espaço, faça como eu fiz, senão você vai acabar esbarrando, vai doer, não vai ser legal.
Se observe depois de fazer este arado, que é uma postura que exige bastante. Quem entrou no arado vai conseguir perceber essa pressão que a gente treinou no pescoço. Ela é alta. Então, não faça mesmo se você tem questões cervicais, tá? Se observa. É uma baita de uma flexão de coluna. É normal sentir, atenção que eu vou falar, um leve desconforto após o arado. Leve desconforto, não estou falando em dor, não estou falando em desconforto médio, nem desconforto grande, tá bom? Vocês sabem diferenciar as coisas. E para complementar um pouquinho a parte da lombar, a gente vai fazer Pavana Muktasana na postura de liberação de gases. Então, vamos trazer ambas as pernas com os joelhos flexionados próximos ao tronco, segurando as pernas lá pela frente dos joelhos. Lembrando do vigor, sem tensionar os ombros. Se você quiser aqui, pode fazer aquele balancinho que massageia bem a lombar. E aqui estamos em outra flexão da coluna. É uma flexão menor? Sim, mas ela existe. É uma flexão e ao mesmo tempo é uma extensão de certas partes. A gente sempre tem que avaliar que parte está sendo flexionada, que parte está sendo estendida, tá bom? Então vamos recapitular. A gente já fez algumas flexões de coluna lá no começo, com a nossa sequência. Depois fizemos uma flexão de cervical naquele exercício. Depois fizemos Halasana, que trouxe, né, uma flexão maior. E agora estamos aqui em Pavanamuktasana. Para completar a postura, vamos fazer a flexão de pescoço, levando a nossa testa em direção aos joelhos e sempre, sempre, sempre colando o nosso queixo no peito, como em Chalandarabandha. E aqui permanecemos. Retornamos primeiro a cabeça, depois as pernas e nos observamos um pouquinho. E agora, pessoal, nós vamos rolar, nós colocando deitadas de bruços, tá bom? Então, você rola aí da forma que for melhor para você. Se coloca de bruços, descansa a cabeça lá nas mãos a princípio. A postura que nós vamos fazer aqui é Dhanurasana, o arco. Mas você pode parar em Ardha Dhanurasana, ao meio arco. Você leva a testa ou o queixo no chão. As pernas estão estendidas e unidas. Nós vamos flexionar o joelho direito, trazendo o pé direito lá próximo ao glúteo. A mão direita segura o pé direito. Se não alcançar, pode ser o tornozelo. E se não alcançar ainda, você faz essa intenção. E repete todo o mesmo processo lá para o lado esquerdo. Agora, os braços fazem força, a gente até dobra, flexiona os cotovelos para trazer bem os pés próximos aos glúteos. Você vai perceber se você vai querer seguir para o próximo passo ou não quando você começar a fazer Dhanurasana. Mas se você não quiser tentar também, você para aqui em Ardha Dhanurasana. Seguindo, nós vamos relaxar os braços e agora a perna e os pés fazem força, afastando os nossos pés dos glúteos
Isso vai lentamente tirando as coxas do chão e tirando também a nossa cabeça e peito do chão. E assim a gente forma o arco. Retornamos lá para o chão e nós vamos descansar em Balasana, não vai ser aqui. Então, nós vamos apoiar as mãos no chão e sentar sobre os nossos pés, descansando a cabeça no chão, na postura da criança ou da semente. Daqui, nós vamos seguir para o gato, que é a postura de 4 apoios, posicionando muito bem as nossas mãos abaixo dos ombros e os nossos joelhos bem abaixo do quadril. Entramos, enfim, no gato. E aqui no gato, a gente vai trabalhar aquele movimento da coluna junto com a nossa respiração. Reparem que aqui também a gente vai fazer aquele movimento de flexão e extensão da coluna. Inspirando, nós fazemos a extensão da coluna, abrimos o peito e olhamos lá para frente. Expirando, flexionamos, formando um C com a coluna, olhando lá para o umbigo. E aí, o movimento vai acompanhar a sua respiração. Na próxima expiração, voltamos para a postura neutra. E vamos nos observar lá no raio. Então, a gente vai levar o nosso peso lá para os pés novamente. Você pode tocar os dedões dos pés e juntar bem os joelhos e sentamos sobre os pés. A coluna se mantém ereta. E aqui nós estamos na postura do raio, pessoal. Eu vou virar de frente para vocês. Aqui na postura do raio, se for muito desconfortável por conta do joelho, alguma questão assim, você pode se sentar no chão com as pernas cruzadas e a coluna ereta, tá bem? A gente só está aqui para facilitar a transição e para que vocês experimentem também essa postura. Se observem aqui nela, se percebam. Então, daqui nós vamos para a postura sentada de fato, com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Você passa lá para o lado as suas pernas. E aqui nós vamos fazer apenas uma transição. Por quê? Porque vamos entrar em Gomukhasana. Gomukhasana é a postura da cara de vaca. Vocês se lembram dessa postura? Nós vamos começar com a parte das pernas e depois encaixamos a parte dos braços e vamos encaixar também uma flexão de coluna no meio para treinarmos
é a flexão de coluna. E aqui nós vamos começar com a perna direita por cima. A perna esquerda vai deslizar lá por baixo, até que os joelhos se encontrem. O joelho direito por cima, o joelho esquerdo por baixo. O peito do pé direito e do pé esquerdo estão lá ao lado dos glúteos, certo? Aqui estamos na primeira fase de Gomukhasa, na postura da cara da vaca. E vamos aproveitar que estamos aqui para fazer uma flexão, levando a nossa testa em direção ao joelho ou, se ultrapassar, em direção ao chão, como fazemos em Yoga Mudra. Retornamos devagar, a cabeça é a última que sobe. E vamos completar Gomukhasana com os braços, levando agora o nosso braço direito vai por cima e o braço esquerdo vai por baixo, lá atrás das costas. Então, o braço direito vai lá para trás, por cima, o braço esquerdo vai lá para trás, por baixo. A ideia é que as mãos querem se enganchar atrás das costas, sem que você faça esse movimento de fechar o peito. Não, mantenha o peito bem aberto, continue olhando lá para frente. Não tem problema se as mãos não se encontram. Soltamos as mãos devagar e devagar soltamos também as pernas, voltando a ficar com as pernas cruzadas. Tiramos alguns instantes para nos observar. Vamos repetir o mesmo processo para o outro lado. Então, agora quem fica por cima é a perna esquerda. A perna direita desliza lá por baixo, até que os joelhos se encontrem. Os pés estão lá, cada um do lado de um lado dos glúteos. Vamos começar fazendo a nossa flexão da coluna. Então, queremos levar a nossa testa ou no joelho de cima, ou se você preferir a ideia de levar no chão, também é que vai ter um impedimento, né, do corpo. Mas vamos lá. Chegou no limite confortável, você relaxa e permanece.
E então retornamos, a cabeça é a última que sobe. E para completar a postura, agora quem vai por cima é o nosso braço esquerdo e quem vai por baixo é o braço direito. As mãos querem se enganchar lá atrás, abrimos bem o peito, seguimos olhando para frente, permanecemos aqui dentro do limite confortável. Descruzamos os braços, soltamos as mãos, as pernas voltam a ficar cruzadas, a coluna ereta, nos observamos. Vamos fazer então Brahma Mudra, com as dristis, os focos do olhar, e com Mula Bandha. Mula Bandha, a contração dos esfíncteres anais, e o Mula Bandha vai acontecer na expiração, quando formos levando a nossa cabeça. Então, inspiramos, expiramos, ativamos Mula Bandha, levamos a cabeça lá para o lado direito, o olhar lá para o lado direito. Então, o olhar vai lá para o canto extremo direito para baixo, como quem quer olhar atrás das costas. Mantém Mula Bandha. Pode soltar Mula Bandha, fechar os olhos, voltar para o centro. Inspiramos. Expiramos Mula Bandha, a cabeça vira para o lado esquerdo, abrimos os olhos, olhamos lá para o extremo lado esquerdo e para baixo, como quem quer olhar para trás das costas. Podemos fechar os olhos, soltar Mula Bandha e voltar a cabeça para frente, nos observamos. Inspiramos profundamente. Expiração, Mula Bandha, levamos o queixo lá para o teto, abrimos nossos olhos e focamos o olhar na ponta do nariz. Soltamos Mula Bandha, podemos fechar os olhos, voltamos a cabeça para o centro. Inspiração profunda. Expiração, Mula Bandha, levamos o queixo lá no peito, em Jalandhara Bandha. Abrimos os olhos e focamos o nosso olhar entre as sobrancelhas e aqui permanecemos.
Soltamos uma lavanda, fechamos os olhos e retornamos a cabeça para o centro. Se observe. Vamos então sentar na ponta do nosso tapetinho, tendo espaço atrás para que possamos deitar. E nós vamos deitar passando por Naukasana. Então, antes de deitar completamente, a gente vai segurar um pouquinho. Leve as suas mãos lá nos joelhos, comece a arredondar a coluna, iniciando o movimento lá pelo quadril, até que você sente que o seu abdômen está trabalhando. Sentiu? Para um pouquinho. E aí você pode apoiar os seus braços no chão, se preferir. Se não, pode voltar com eles soltos, deitando totalmente as costas no chão, apoiando a cabeça no chão. E para finalizar a sequência de asanas, vamos fazer Matsyasana, o peixe, versão antiga. Então, você vai cruzar as suas pernas como se você estivesse sentado, tá? Você pode, se você consegue, se você tem costume e se é confortável, fazer lotus e ficar sentado aqui, ficar deitado em lotus, certo? Nós vamos cruzar os braços por trás da cabeça. Então, a nossa mão direita vai ficar lá na escápula esquerda e a mão esquerda na escápula direita. E aqui permanecemos por alguns instantes. Então, vamos soltar as pernas, soltar os braços e vamos começar a entrar em Shavasana, nossa postura de relaxamento. Eu vou escorregar um pouquinho mais para cima. Você pode separar as suas pernas mais ou menos na largura do seu tapetinho, deixando que os pés tomem para fora, braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abrimos um espacinho nas axilas. Se os olhos ainda não estão fechados, eles se fecham agora. Perceba o seu corpo novamente, como você fez lá no comecinho da aula. Desde o mais grosseiro até o mais sutil. Então você vai permitir que o seu corpo se entregue cada vez mais ao chão, utilizando um dispositivo imaginário que está no meio do seu ser. E a cada vez que você inspira, esse dispositivo libera uma onda que passa por cada um dos espaços do seu corpo,
desde o couro cabeludo até a ponta dos dedos dos pés e das mãos. E cada vez que você expira, essa onda faz efeito e entrega ainda mais o seu corpo ao chão. Então você vai ativando esse dispositivo com a respiração e vai entregando cada vez mais o seu corpo ao chão, relaxando cada vez mais. E quando esse dispositivo já tiver feito todo o efeito e o seu corpo estiver completamente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada, não precisa controlar mais nada. Apenas deixe que a sua mente circule por este corpo totalmente entregue ao chão. Aos poucos você começa a adotar respirações mais profundas e lentas.
E começa a movimentar o seu corpo, fazendo tudo aquilo que ele te pede. Então você pode se espreguiçar, pode bocejar, faça o que ele está te pedindo no seu tempo, até que aos poucos e devagar você vai se colocando sentada novamente no chão com as pernas cruzadas e a coluna ereta. Então, com os olhos fechados, você vai prestando atenção na sua respiração, sem controlar ela. Aos poucos, comece a controlar esse ritmo respiratório, tentando deixar a expiração com o dobro de tempo da inspiração. Nós vamos adicionar na nossa respiração mais controlada a nossa mão direita. Você vai tapar a narina direita para inspirar, inspirando apenas pela esquerda, fechar a esquerda e liberar a direita para expirar. Então, sempre inspirar pela esquerda e sempre expirar pela direita. E no meio da inspiração e da expiração, quando estiver com os pulmões bem cheios de ar, você vai acrescentar a pausa respiratória agora. A pausa respiratória vai ter o tempo que você costuma fazer, pode ser o tempo da inspiração, pode ser o tempo da expiração, ou pode ser até mesmo o dobro do tempo da expiração. Essa pausa respiratória será feita em Chalandarabandha, levando o queixo lá pro peito, e quando sair da pausa, você sai de Jalandhara e expira pela direita, inspira pela esquerda, pausa e faz todo o ciclo, ok?
após a expiração, você deixa a sua respiração livre, mantenha os olhos fechados. O que nós acabamos de fazer foi Chandra Bedana. Chandra Bedana é a respiração, né, lunar, né, que a gente usa essa narina lunar, que é a esquerda, para inspirar. Chandra Bedana é conhecida por ter um efeito extremamente calmante. Então a gente tem Surya Bedana, que nós fizemos várias vezes, que é a respiração solar, em que inspiramos pela narina direita. Essa é aquela que nos desperta, né? Nos traz vigor. Chandra já traz um relaxamento maior. Então, permaneça alguns instantes aí, meditando sobre os efeitos. Vá sentindo de fato esses efeitos no seu corpo, principalmente na sua respiração. Se você puder, você permanece nesse estado meditativo, senão você pode retornar para ele depois, não tem problema algum. Namastê, assim encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado e que vocês tenham percebido aí como funcionam essas flexões da coluna num plano mais baixo. Até quinta-feira, um ótimo feriado amanhã para quem for de São Paulo. Tchau, tchau, pessoal.